Queridos irmãos e irmãs, em nossa sociedade, todo filho, toda filha, recebe uma certidão de nascimento, atestando a sua filiação. E se tivermos o cuidado e a paciência de rebuscarmos os cartórios das nossas cidades, podemos, com um pouco de paciência, descobrir a nossa árvore genealógica. Para nós, brasileiros, que vivemos século XXI em especial, a árvore genealógica é apenas uma questão de curiosidade. Curiosidade em sabermos sobre os nossos ascendentes e nem cultuamos o hábito de fazê-la e muito menos conhecê-la. Árvores genealógicas não fazem parte de uma preocupação nossa. Isso não acontecia com os israelitas, muito pelo contrário. Os israelitas davam muita importância à sua genealogia, tanto que na Bíblia elas são abundantes. O livro de 1 Crônicas, por exemplo, parece ser dedicado, todo ele, ao registro das árvores genealógicas, das genealogias do povo judeu. As genealogias possuíam uma importância tanto civil quanto religiosa à época de Jesus e antes dele, uma vez que era pela genealogia que se provava a descendência de alguém, dando-lhe, por exemplo, direitos a heranças. Era só com a genealogia que era possível isso acontecer. Daí a importância que eles davam à sua árvore genealógica, o que hoje nós chamamos de árvore genealógica, mas que a Bíblia chama de simplesmente genealogia. Os sacerdotes, por exemplo, eram obrigados a apresentar a sua genealogia para serem admitidos ao livre exercício de suas atividades. Tinham que descender da tribo de Levi, somente os levitas podiam celebrar no templo, portanto a genealogia era de fundamental importância para isso. As genealogias podem ter um lado interessante, mas também podem ter um lado muito complicado. Pode ser interessante possuir um ascendente importante, mas também pode ser muito desagradável ter um ascendente como persona non grata na sociedade. O fato é que ninguém gostaria de, ao analisar a sua árvore genealógica, ao observar a sua genealogia, descobrir ancestrais que foram, por exemplo, políticos corruptos. Já viram alguém dizer isso? Se vangloriar de que o seu avô foi um político que foi muito corrupto? Ninguém tem esse prazer. Pelo contrário, isso é escondido, isso é abafado. Ninguém gosta de, ao ver a sua genealogia, descobrir que nela há drogaditos, assassinos, bandidos, prostitutas, ladrões, vagabundos. Ninguém quer ter associação com alguém assim em sua genealogia. Mas, ao contrário, todos gostam de dizer que os seus ancestrais foram importantes. As ciganas, aquelas que ficam nas ruas lendo as mãos como se fosse possível, sabem muito bem disso. Quando leem as mãos das pessoas que passam pelas ruas, dizem sempre que elas são descendentes de um rei, de um príncipe, de uma rainha, porque isso faz bem a todo mundo. Raramente elas dizem que alguém é descendente de um político corrupto, porque ninguém tem prazer nisso, ninguém tem orgulho nisso. Na genealogia de Jesus, contudo, não há esta preocupação. Esta preocupação que nós temos, e isso o faz completamente diferente de tudo quanto imaginamos. Jesus é completamente diferente de todas as pessoas que nós já vimos. Certa feita, o poeta e cronista Luiz Fernando Veríssimo, num de seus textos, fez a seguinte pergunta, que eu faço agora também: que tipos cairiam à nossa volta
se dessemos uma boa sacudida em nossa árvore genealógica? É uma boa pergunta que Luiz Fernando Veríssimo fez. Que tipos cairiam à nossa volta se dessemos uma boa sacudida em nossa árvore genealógica? Hoje quero propor a mesma pergunta. O que podemos recolher ou que frutos podem cair se dermos uma sacudida nesta árvore genealógica de Jesus? Quais tipos, que frutos podemos recolher desta árvore? Observando a genealogia que acabamos de ler, podemos recolher os frutos da nobreza, em primeiro lugar. Recolhemos da árvore genealógica de Jesus os frutos da nobreza, nobreza de realeza mesmo. Se sacudirmos a árvore do Senhor Jesus, certamente encontraremos a nobreza, nobreza que se manifesta na vida de homens que foram reis, que exerceram autoridade a eles delegadas. Por exemplo, no versículo 6, fala que Jesus descende de Davi, o rei que com toda certeza assimilou à sua posteridade o estereótipo de grande rei e homem segundo o coração de Deus. Assim é conhecido Davi ainda hoje, o homem segundo o coração de Deus. É esse tipo que cai quando sacudimos a árvore genealógica de Jesus. É um fruto da realeza. Se há alguém na Bíblia honrado por sua vida com Deus, este homem é Davi. Um pequeno homem e um gigante rei. Um menino que havia lutado com leões e vencido. O homem que desde a sua tenra idade mostrou sua coragem e lealdade a Deus ao lutar com o gigante Golias, vencendo-o e assim dando a vitória aos israelitas sobre os filisteus. Jesus Cristo descende deste homem, deste rei, Davi. Mas ainda há outros tipos na árvore genealógica de Jesus. No mesmo versículo 6, há um outro rei, Salomão, versículo 6, o filho do grande rei Davi. Ao sacudirmos, portanto, esta árvore genealógica de Jesus, frutos da nobreza caem, frutos da realeza caem. Salomão é um deles. O filho do grande rei Davi. Se a história parasse por aí, quem sabe Salomão sentisse o peso de ser o sucessor do homem segundo o coração de Deus. Talvez ficasse preocupado e tentado, inclusive, a ser melhor que o seu pai. Isso acontece praticamente com todo filho de alguma personalidade. É um peso que se carrega. Todo filho de alguma personalidade carrega o peso de ser filho sempre de alguém. Por exemplo, Edinho. Quem é Edinho? Ah, é o filho do Pelé. Só tem sentido depois de pronunciado isso. Edinho é filho do Pelé. Há casos, inclusive, em que o filho se vale do prestígio do pai para poder se dar bem na vida e faz questão de dizer o nome antecedido pela expressão filho de fulano. Não foi esta a atitude e muito menos a realidade vivida por Salomão. Este rei se destacou por sua simplicidade. Ao ser coroado, Salomão poderia ter clamado a Deus que lhe desse, por exemplo, poder para expandir o reino. Talvez ainda Salomão pudesse ter pedido riquezas para então conseguir montar um belo e poderoso exército. Mas não foi isso que aconteceu. Salomão não pediu riquezas. Salomão não pediu poder a Deus. Salomão pediu apenas sabedoria para poder dirigir o seu povo. E assim se fez. Tornou-se o rei mais sábio de toda a história israelita, um homem refinado para a sua época. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo descende de Salomão.
Sacudindo ainda esta árvore genealógica de Jesus, recolhemos frutos da nobreza, é verdade, Davi, Salomão, mas ainda no versículo 7º, há outro rei, Roboão. Há reis bons, como Davi e Salomão, mas também há reis péssimos. E Israel era prodigioso em criar os dois tipos, tanto reis excelentes quanto reis péssimos. Roboão, que era filho de Salomão, foi o rei responsável pela divisão das 12 tribos de Israel. Ao afirmar para Jeroboão que veio solicitar ao novo rei que aliviasse os tributos, não o fez. E deixou para a posteridade uma frase célebre: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Como que dizendo, se o meu pai pesava sobre os impostos, eu vou pesar 3 vezes mais ainda o povo com impostos. Jesus Cristo descende também de reis como Roboão, que foram péssimos para o povo. Se recolhemos os frutos da nobreza de realeza, podemos também recolher frutos da nobreza de atitudes na genealogia de Jesus. Ao sacudirmos um pouco mais esta árvore, podemos verificar no versículo 5º, Ruth, mulher exemplar, que não era israelita, mas ficou famosa pelo que declarou a sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Mulher com atitude nobre, esta é uma atitude nobre. Ela não era da nobreza, mas teve uma atitude nobre. Ruth se casou pela 2ª vez com Boaz e veio a tornar-se a bisavó do grande rei Davi. Jesus é descendente, portanto, também de Ruth, mulher de atitude nobre. Na genealogia de Jesus, queridos irmãos e irmãs, encontramos pessoas com atitudes nobres, como Ruth. Portanto, recolhemos frutos da nobreza, nobreza de realeza, quanto nobreza de atitudes. Mas também podemos, da genealogia de Jesus, recolher os frutos da divindade. Na genealogia de Jesus, que nos é apresentada por Mateus, o texto que nós acabamos de ler, o verbo gerar aparece 39 vezes. De Abraão até o pai de José, todos geraram a pessoa seguinte, exceto José. O texto todo é assim, e nós acabamos de fazer a leitura. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. E então, quando a descrição de tudo isso chega a José, o fraseado muda bruscamente. Ao invés de dizer, José gerou a Jesus, explica-se, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Há uma mudança drástica. Esta é uma das marcas da divindade de Jesus Cristo. Veio a este mundo não pelas vias do nascimento normal, foi encarnado, tornando-se homem entre nós. Numa explicação poética, assim expressou-se João para explicar este belíssimo milagre. E o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14. Jesus é o próprio Deus que torna-se carne entre nós, a fim de mostrar ao ser humano o que é ser humano. Só mesmo sendo divino para nos mostrar o que é de fato ser humano. Da árvore genealógica de Jesus, então podemos recolher os frutos desta divindade, porque nesta genealogia se demonstra claramente o caráter divino da presença e da vinda de Jesus até nós. Todos geraram a pessoa seguinte, até José, que não gerou. Mas conta-se como Jesus veio até nós. Num ato divino, num ato de poder e de milagre, nasceu entre nós, veio entre nós, mas não da forma natural, humana, foi encarnado pelo poder de Deus entre nós.
Portanto, na árvore genealógica de Jesus, podemos recolher os frutos da divindade. Nela estão expressas as marcas da divindade, do poder de Deus, ao trazer Jesus até nós de forma espetacular, porque é espetacular. Mas também, na árvore genealógica de Jesus, podemos recolher os frutos da humanidade. Podemos recolher os frutos da divindade, é verdade, que se expressa no nascimento de Jesus de forma misteriosa, majestosa, milagrosa, fantástica. Mas também podemos recolher desta árvore genealógica de Jesus os frutos da humanidade. Da árvore de Jesus, com certeza, podemos recolher todos os aspectos da humanidade, com as suas mazelas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas limitações e com os seus pecados. Está tudo ali na genealogia de Jesus. Nada é escondido, nada é abafado. No versículo 3 é citada uma mulher, Tamar. Tamar foi viúva 2 vezes, de 2 irmãos. Os 2 irmãos de Judá, 2 filhos de Judá, perdão. Primeiro, Tamar casou-se com Er. Er veio a falecer. E então Judá, o pai, disse ao outro filho que ele deveria casar-se com Tamar para dar prosseguimento à posteridade. E então Onã casou-se também com Tamar. Mas Onã veio também a falecer. E assim, não houve a posteridade. O problema é que Tamar sentiu-se como que prejudicada pelo sogro Judá. E resolveu se vingar do sogro. Fingiu-se de prostituta, atraiu o sogro, coabitou com ele e engravidou-se dele. Quando Tamar foi denunciada como adúltera, Judá mandou que ela fosse queimada. Aí veio o escândalo maior, pois Judá até então não sabia, porque estava embriagado, não sabia que a tal prostituta era a sua nora e que o filho que ela estava esperando era seu próprio filho. Este é um roteiro hollywoodiano. Os irmãos hão de convir. É um roteiro para Hollywood, com certeza. Pois bem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é descendente de Tamar. No versículo 5 ainda há outro nome, Raabe. Era uma conhecida prostituta em Jericó, a meio caminho entre Jerusalém e o Mar Morto. Foi aquela que acolheu os espias que entraram em Jericó. Uma mulher para muitas famílias impura, pecadora, que não possuía o mínimo de decência. É dessa mulher que também descende Jesus Cristo. Ou ainda no versículo 6, Batseba. Era a esposa do oficial do exército de Israel, na época de Davi. Na ausência do marido que estava servindo a pátria, Batseba comete adultério com o rei Davi. Davi, por sua vez, arquitetou a morte do próprio marido dela, o general Urias. Uma vez viúva e casada com o rei, Batseba tornou-se a mãe do rei Salomão, o grande rei Salomão. Assim, queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo também tem em sua genealogia, em sua ascendência, Batseba. Diante disso tudo, queridos irmãos, podemos perceber que em nenhum momento na genealogia de Jesus tentou se esconder esses tipos. As famílias prezam muito por essas coisas. Há muitas famílias que escondem os pecados, há muitos pais que escondem os feitos errados dos filhos. É o chamado abafar as coisas, tapar as coisas com peneira, com panos quentes, para que o escândalo não seja conhecido. Isso é muito comum nas famílias.
Isso é muito comum. Pessoas que causam escândalos são abafadas e todos se aquietam diante dos escândalos nas famílias. Isso é muito humano. Mas, curiosamente, na genealogia de Jesus, como nós vimos, há escândalos terríveis, há atitudes terríveis de muitas pessoas. Mas em nenhum momento isso foi omitido na genealogia de Jesus. Ao contrário, está descrito, está registrado que é desta descendência que vem Jesus. E assim, podemos compreender por que razão tudo isso é narrado, tudo isso é colocado na genealogia de Jesus. Esses nomes não foram omitidos, escondidos, abafados na genealogia de Jesus. Porque desta árvore também podemos recolher os frutos do amor, os frutos da inclusão. Deus incluiu na genealogia de Jesus Cristo, seu único filho, prostitutas, adúlteras, desonestos e impiedosos, mas também nobres, homens prudentes, homens sábios, homens de bem, mulheres santas, homens santos. Todas essas pessoas estão incluídas na genealogia de Jesus. Não se escondeu nada desta genealogia. Deus não excluiu pessoas desta genealogia. O escritor não excluiu essas pessoas da genealogia. E sabem por quê? Porque Deus é amor e a exclusão é coisa típica do ser humano. Nós gostamos de excluir, Deus não. Mas em Jesus Cristo, ao contrário, nós vemos a inclusão feita em amor. Só assim, para que os pecadores percebam que são amados de Deus e que por isso mesmo são desafiados por Ele a abandonar a vida de pecados. Mas para que abandonem a vida de pecados, precisam ser acolhidos, precisam ser amados. Esta é a lógica do reino de Deus, incluir em amor, para que a vida seja assim então transformada e desfrutar assim do grandioso amor de Deus em Jesus Cristo. O reino de Deus é da inclusão e não da exclusão. É o que Jesus Cristo nos mostra ao afirmar em João, capítulo 6, versículo 37. Disse Jesus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o excluirei. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós ficamos às vezes chocados com tudo isso, mas o fato é que Deus incluiu, permitiu que fossem incluídas estas pessoas na genealogia de Jesus, tanto pessoas maravilhosas, santas, quanto pessoas pecadoras e de não boa reputação, para que nós pudéssemos compreender que precisamos aceitar as diferenças. Jamais nos esqueçamos disso, queridos irmãos e irmãs. Ao sacudirmos a árvore genealógica de Jesus Cristo, colhemos os frutos da nobreza, caem reis, caem pessoas de atitudes nobres. Mas desta mesma árvore podemos colher os frutos da divindade, estampado na encarnação de Jesus Cristo, de forma majestosa e que não conseguimos entender. E desta árvore genealógica podemos também recolher os frutos da humanidade que estão lá estampados, para que possamos compreender e ver que o Senhor da igreja, nos dê a sabedoria necessária para entendermos que o que mais importa é incluir e não excluir, que é amar e não odiar. A genealogia de Jesus nos mostra isso. Esta é a grande lição desta genealogia. Jesus Cristo veio para amar a humanidade e o fez na cruz. E este é um exemplo dado a todos nós, para que também amemos. Ou seja, que precisamos tolerar o que achamos ser defeito na vida das pessoas e assim demonstrarmos amor às pessoas, a todos aqueles que estão à nossa volta.
porque não há nenhum de nós que seja perfeito. E assim devemos experimentar e demonstrar o amor de Deus uns para com os outros. Que Ele assim nos abençoe e nos inspire a fazê-lo. A Deus, pois, toda a glória. Que Ele sim nos abençoe. Amém.